Olá, esse é o canal Saúde para Todos. Vamos falar de saúde? Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre necropolítica, né? Um conceito novo que tem muito a dizer sobre a área da saúde. Vamos lá? Necropolítica, política da morte. Bom, vocês com certeza já ouviram falar de biopolítica, que é um conceito trazido pelo Michel Foucault, que tenta investigar, trabalhar, né, elucidar todas as estratégias, principalmente ligadas ao neoliberalismo, de controle sobre os corpos, sobre a vida dos sujeitos, né? E esse controle não passa só, né, apenas pelo controle a partir de dispositivos repressivos do Estado, né? Mas ele passa por uma série de dispositivos que investem a partir de estratégias de política pública, né? Investem sobre a constituição dos sujeitos. Ou seja, nós quando nascemos, há um investimento sobre nós. Há uma expectativa, né? A partir da mídia, a partir da escola, a partir da família, e essas expectativas vão constituindo esses sujeitos, né? E essas expectativas têm que casar com interesses do Estado ou da norma. Perfeito até aí? Bom, esses sujeitos que não se encaixam na norma, para o Michel Foucault, são deixados para morrer, porque não são úteis à norma, ao sistema, né? Contudo, o Attila Mbembe, que é um filósofo camaronês que desenvolveu o conceito de necropolítica, ele vai dizer a Foucault o seguinte, não é bem assim, né? O Attila Mbembe é camaronense. Sendo camaronense, ele traz uma outra experiência, que é a experiência da colonialidade, né? De toda a ação violenta que a colônia, né, que a metrópole em relação à colônia, né, desenvolveu nos estados africanos. Então é essa experiência que parte o Attila Mbembe. Ele vai dizer que toda a constituição do Estado, toda a maquinaria do Estado, não é só investindo na constituição dos sujeitos, mas ele também investe na destruição dos sujeitos. Ou seja, esses grupos que são considerados descartáveis, um problema para a norma, né, eles não vão ser investidos apenas em relação às condutas que eles têm na vida, mas eles vão ser investidos para a sua própria destruição. Ou seja, haverá políticas públicas para garantir que determinados sujeitos morram, né? E aí, qual seria o principal dispositivo? Quais seriam os principais dispositivos de necropolítica, né? No caso do Brasil, dá para se identificar claramente a partir da história de nossa polícia, né? Que ainda é uma polícia militar. A gente sabe que não há país digno do nome de país que tenha polícia militar, né? A polícia militar, ela guarda toda uma história, né, vinculada a uma ação contra o nosso próprio Estado, né, de controle do corpo social. Mas não só controle. É isso que o Attila Mbembe vai falar. Vai falar que é um instrumento de morte, de escolha minuciosa de determinados sujeitos que merecem morrer. Merecem. Então, por exemplo,
esse dispositivo ele vai se articular com outros dispositivos. Você, por exemplo, a gente tem a mídia marrom, né, que vulgariza a morte de sujeitos, né, porque esses sujeitos não merecem nome, não merecem luto. Né? A gente está falando aqui, por exemplo, do genocídio da população negra, por exemplo. Né? Grande parte dos jovens, né, dos jovens assassinados pela polícia são negros. Né? Então isso há uma deliberação, não existe um revólver que escolhe pela cor, né, do sujeito. Há uma deliberação, há toda uma maquinaria fabricada para que isso se constitua e que isso fique invisível, fique normal, né? Que é essas estratégias de biopolítica e de necropolítica, a normalidade. Então vamos lá. O que isso interessa para a saúde? O que isso vai interessar para o campo da saúde? Bom, a gente falou da polícia, a polícia está clara, mas dentro do campo da saúde, quando a gente está falando de direito à saúde, né, a gente está falando que determinados sujeitos vão ter direito a determinados procedimentos, a determinadas políticas de saúde e outras não terão direito. Então, por exemplo, a partir do momento em que eu digo que a atenção básica, por exemplo, ela tem que ser um direito e eu organizo a atenção básica a partir do domicílio, necessariamente eu estou excluindo quem não tem esse domicílio. Por isso a importância de outras estratégias para garantir a atenção básica, como consultório na rua, consultório de rua, né? Saúde da população de circo. Então vai precisar de outras estratégias. Né? Então, como é que a necropolítica age na saúde? Age na saúde quando deliberadamente o Estado deixa de investir em determinado grupo, né, no seu direito à saúde. Por exemplo, a gente teve há mais ou menos um mês, na lei do Covid, né, eu vou botar a descrição aqui embaixo, né, nessa lei, o nosso presidente da República, né, ele vetou, né, uma série de ações dentro da lei. Né, essa lei veio cheia de vetos, era uma lei destinada ao controle da Covid-19, e ele vetou uma série de ações que estavam dentro da lei, direcionadas aos povos indígenas. Então, quando o nosso governo ele corta orçamentos, corta ações, cancelações direcionadas a esses povos indígenas, né, ele delibera o quê? O que ele está mostrando a partir daí? Né? A justificativa do governo era o seguinte, era que não ia criar mais gastos permanentes para o Estado. Mas, em outra linguagem, é o que se está produzindo a partir do momento em que você veta, né, verbas e ações essenciais para estes povos especificamente, que são os povos indígenas. Sabe-se que povos indígenas, né, são mais suscetíveis a infecções, né, vivem em situação mais remota, algumas aldeias em regiões bastante isoladas e muitas aldeias bem distantes, né, de emergência, de UTI. Então, o que se delibera, o que se diz quando eu corto, né, verbas e ações direcionadas para a garantia do direito à saúde desses povos? É isso que está em jogo aqui. A própria Covid-19, a partir do momento de um relaxamento nas medidas de proteção para toda a sociedade, sabendo que
é uma doença também relacionada à higiene, a saneamento básico. A partir do momento que eu relaxo nas ações de controle, quem morre nessa conta? Isso é necropolítica. Quando eu estou falando necropolítica na saúde, eu tenho que entender que determinadas ações são extremamente deliberadas pelo Estado, políticas estatais, em que o direito à saúde é garantido para um grupo da população e outra parte da população não tem esse direito. Que parte é essa? Que grupo é esse? Entendeu? É isso que é necropolítica. Então não é, como alguns colocam, uma ineficiência do Estado. Não é isso que está se falando na necropolítica. Não é um erro, um mal entendido. Não, é uma ação deliberada e pensada, porque está claro, está dado, o que vai ser produzido a partir do momento em que eu nego saúde a determinado grupo da população. Quando, por exemplo, eu só garanto saúde para quem tem casa, parte de saúde da família, e eu não garanto consultório de rua, consultório na rua, eu não garanto que pessoas em situação de rua tenham direito à assistência à saúde, o que eu estou produzindo? Então não passa por um controle da vida, mas por um controle de quem tem direito à vida e quem vai morrer. Quem vai morrer. Então, por exemplo, a partir do momento em que uma comunidade como Sururu de Capote, Sururu de Capote é uma comunidade bastante vulnerável, na beira da Lagoa Mundaú, ela não é coberta por nenhuma equipe de atenção básica e essas pessoas só conseguem ter acesso à saúde a partir do serviço de emergência. O que é que eu estou produzindo? Isso é necropolítica. Entender que há uma deliberação do não acesso a determinados direitos e que esse não acesso a determinados direitos é produtor de morte. E isso é um assunto importantíssimo para nós da saúde coletiva, mas para toda a sociedade, que briga, que luta e defende uma saúde que seja direito de todos. Bom, é esse o conceito, é muito mais do que isso é só um resumão para a gente se interessar e correr atrás. E até a próxima.